Olá, amigos! Está começando o primeiro episódio do Game On Pop, o novo programa do Terra Game On. Game On porque é sobre games e pop porque é sobre cultura pop. Então, por que não juntar esses dois assuntos que eu particularmente gosto muito e imagino que você também. Eu sou o Pablo Miyazawa, estou aqui muito bem acompanhado neste primeiro episódio com um tema muito especial, então vou apresentar para começar os meus convidados especiais. Eu estou muito orgulhoso de ter conseguido esses convidados especiais para o primeiro programa. Né? Não é qualquer um que consegue, mas veja bem, contatos, é isso que ajuda muito. Então, para começar, aqui na minha frente, do meu lado direito, eu tenho a nossa querida Miriam Castro, a Mikan. Oiê! E aí, Mikan, tudo bem? Tudo, e você, Pablo? Muito melhor agora que você está aqui comigo. A Mikan é dessas que dispensa apresentações, não é mesmo? Não, nada a ver. Ninguém me conhece, não. Ninguém conhece, né? Ela foi reconhecida na recepção do prédio, gente. É incrível, assim. Essa mulher, onde ela passa, as pessoas perseguem. Mas, Mikan, dá rapidamente aí um currículo, né? Você tem um canal há muitos anos, você fala sobre todos esses assuntos, por favor. Isso. Bom, prazer, pessoal. Eu sou a Mikan, eu sou jornalista e tenho um canal no YouTube chamado Mikan, com 3 N's no final. Faz 8 anos, vai fazer 8 anos agora, em 2023. E eu falo de cultura pop, filmes, séries, às vezes falo de jogos, quadrinhos, livros também. Então, tudo que é, assim, pode ser chamado nerd ou geek, eu acabo cobrindo no canal. É isso aí, é por isso que ela está aqui hoje, porque o assunto exige um conhecimento da Mikan, mas ela não está sozinha, porque do meu lado esquerdo eu tenho aqui um velho amigo, um dos grandes especialistas em cultura pop na atualidade no Brasil. Mas já? Depois você me paga o jantar, então. Tenho aqui o Vitor Aliaga, do IGN Brasil. Eu não vou falar seu cargo, porque eu não sei qual cargo você tem. Você não sabe? Eu sei, mas deixa você falar. Bom, antes de mais nada, é uma honra estar aqui nesse primeiríssimo episódio. Caramba, agora que tá me caindo a ficha do peso de estar no primeiro episódio do Game On aqui com o Pablito. Com a pessoa que me contratou no IGN Brasil, né? 2017. Eu já não sei mais, cara. Depois dos últimos 2 anos, eu não sei de ano nenhum. Eu era tão padawanzinho, estagiário, agora eu tô como subeditor de cultura pop, né? Cobrindo aí cinema e TV. Fazendo entrevistas, críticas, matérias opinativas, coisinhas legais. E também faço alguns conteúdinhos. Comecei ano passado a brincar ali no TikTok, né? Ou no Instagram também, fazer minhas coisinhas. @AliagaVictor, me sigam lá. Já tá se vendendo. É assim É assim que faz, né, Paulo? Tá certo, né? Isso mesmo. Vocês estão vendo a equipe de peso que eu tenho nessa mesa aqui, sem contar a turma que tá aqui atrás das câmeras. Belíssimos. Né? Maravilhosos, né? A gente sempre exalta a presença desses trabalhadores do Brasil. Sem eles não tem programa e a gente tá aqui, né? Ao vivo, sem cortes, para falar sobre o tema mais importante da semana, quando se trata de cultura pop e videogames misturados. Então, que legal que eu estou começando o Game On Pop para falar sobre The Last of Us. Cadê a imagem? Ó que beleza. A série de TV do canal HBO, inspirada nos videogames dos consoles PlayStation, lançados em 2013. A primeira temporada da série estreia neste domingo, 15 de janeiro, e é uma produção associada ao estúdio que fez o game, mais especialmente o showrunner, né, o roteirista principal é o Neil Druckmann, que é o diretor do game Last of Us, que foi lançado no PlayStation 3 em 2013, que foi relançado em 2000 um monte de vezes. 15 ou 14 4, já. E depois pro PlayStation 5, né? Tem remasterizado, aí tem o que é parte 1, né? Que eles começaram a chamar de parte 1. Que é o remake que saiu ano passado Isso, agora. Então tem várias versões aí, mas todas acabam sendo no PlayStation mesmo, né? É o incrível caso do game que atravessa gerações, né? Então, eu acho interessante isso porque muitas pessoas podem conhecer o game e agora a gente tem uma versão cinematográfica, uma série de TV baseada no jogo, e as críticas já estão saindo, estão dizendo que finalmente Hollywood descobriu como adaptar videogames para a televisão e para o cinema, no caso, televisão. É uma série que vai estrear na televisão. E vocês, tenho aqui 2 especialistas. O Vitor teve o privilégio de assistir alguns episódios, né? Ele não pode contar o que ele viu, não tudo, mas eu li algumas críticas, o Mikan também leu, e acho que a gente tem que discutir isso de cara. Assim, por mais que a gente não tenha assistido, acho que a gente tem lugar de fala para opinar. Assim, afinal, a gente jogou e a gente entende do assunto.
Será que finalmente um produto de videogame foi transportado para as telinhas e deu certo? O que você acha, Vitor? Começa você que assistiu e daí eu vou passar para nossa especulação. Ah, mas por suposto, cara, a gente tá vivendo o antes e depois. A gente tá bem no meio do antes e depois das adaptações de games. É Last of Us, sei lá. O que foi pros super-heróis no cinema? Foi o MCU? Qual foi o ponto de virada? Um pouco antes, Homem-Aranha, X-Men? Last of Us é a pessoinha que tá fazendo isso. E por que demorou tanto também? Porque é isso que eu fico me perguntando. Começou lá com Mortal Kombat, as adaptações, ou vai um pouco mais atrás, assim? Teve o filme do Mario. Que é nos anos 90, né? Filmes meio cabulosos Filme ali. de Street Fighter. Tenebroso. Sim, era complicado. E era uma tradição, né? Você ouvia falar em adaptação de jogo e já sabia que ia ser ruim, né? Era uma coisa muito cultural, assim, já sei que vai ser ruim porque toda vez que tentam fazer é ruim. Sei lá, Alone in the Dark, sabe? Pelo menos assim, o Resident Evil conseguiu, mas de um jeito completamente distante dos jogos. Então nem sei se dá pra contar muito como algo super inspirado, né? E nesses últimos anos a gente tem tido uma mudança, eu acho, nesse sucesso das adaptações. Seja em obras inspiradas não tão diretamente, tipo Detetive Pikachu, que foi um filme que foi super bem, e ele não é uma adaptação direta do jogo, mas ele pega todo o universo. Tem o Sonic. O Sonic foi super bem também. Que teve até o segundo filme. E, poxa, acho que as séries estão conseguindo trazer cada vez mais as séries e os filmes, sabe? A gente tem, por exemplo, Arcane, do universo de League of Legends, que foi um baita sucesso, tanto de público como de crítica, né? E também é inspirado no universo de um jogo. Então, acho que estão sacando a fórmula da adaptação finalmente. Mas a gente tá vendo um padrão aí, que dava errado no cinema, tá começando a dar certo na TV, ainda mais no streaming. Eu acho que tem alguns pontos, elementos que fazem de Last of Us já nasceu um sucesso, assim. Os envolvidos, principalmente. Os caras chamaram o criador, o Neil Druckmann, que tá envolvido no primeiro, no segundo jogo, é a mente por trás de todo o universo, de todas as chavinhas, todos os personagens. Ele que roteiriza também junto com o Craig Mazin, que eles chamaram uma pessoa mais especializada em televisão, um cara que fez super premiadíssimo por Chernobyl também, da HBO. Então, pega essas duas cabeças que se complementam e você ainda consegue o elenco dos sonhos pra mim. Tipo, você sabe, Pablito, entre nós dois aqui, que eu sou apaixonado por Pedrito Pascal. Pedro Pascal, o maior chileno. O maior chileno vivo. O maior chileno vivo. O segundo maior chileno da história depois de Pablo Neruda. Olha só. Olha aí. Vou até pedir pro pessoal colocar o primeiro trailer aqui do Last of Us, que foi lançado há alguns meses, que causou furor, né? Porque quando a gente fala de adaptação de games para o cinema, as pessoas ficam buscando muito detalhes, né? Semelhanças. É parecido? O ator e a atriz são parecidos? Os cenários? Né? O jogador de videogame, mais do que um cinéfilo, mais do que um fã de super-heróis, jogador de videogame é muito chato, né? É chatíssimo. Mas um chato do bem, né? Mas nem sempre. Mas, na maioria das vezes, sim. É um chato que se preocupa com mínimos detalhes. Ele fica muito tempo dentro daquele universo. E quando alguém resolve fazer uma adaptação para cinema ou para TV, ele quer que aquilo seja parecido, ele quer que aquilo remeta, ele quer que aquilo não estrague a experiência que ele tinha dos jogos de videogame. E vocês estavam comentando que acham que isso aqui é um ponto de ruptura, né? O Last of Us vai começar a ser para as adaptações o que, por exemplo, o universo da Marvel foi para os filmes de super-herói, que antes não eram levados a sério e daí começaram a virar algo grande. E a gente tem que lembrar que os filmes que saíram antes, baseados em videogames, eles não eram apenas mais ou menos, eles eram considerados muito ruins, né? Era pior que mais ou menos. Pior que mais ou menos. E agora a gente tem uma adaptação que eu estou lendo, e pelo que você está me dizendo, e o que a gente está percebendo, que não vai ser apenas razoável, vai ser muito bom. Há quem diga que vai ser o grande lançamento da HBO esse ano, e talvez dos próximos, assim, talvez um peso que Game of Thrones teve para o canal há algum tempo. Vocês acreditam que essa série vai ser elevada, ou seja, vai ser assistida por gente que não é necessariamente jogador de videogame, que conhece e jogou Last of Us no PlayStation? Nossa, eu tenho certeza, Pablo. E isso é uma das coisas que eu acho mais legais sobre essa adaptação. Porque
uma coisa que eu vi sendo dita logo que anunciaram que ia ter a série de The Last of Us foi, mas qual a necessidade disso? Porque é um jogo que é muito cinematográfico. Exatamente. já. É um jogo que tem... É jogo de filminho que o pessoal fala, né? Que tem muitas cutscenes, né? Muitas daquelas cenas que você não necessariamente joga ou só faz algumas ações específicas, mas que você vê os personagens atuando ali, Que são meus né? favoritos, aliás. Adoro esse gênero. Filminho é jogo de ótimo. filminho. Adoro jogo de filminho. E as pessoas ficavam, mas pra que vai fazer uma série se o jogo já é como se fosse uma série ou como se fosse um filme? E primeiro que não é o caso, eu discordo completamente, porque tem muito mais do que só o filminho no jogo. E segundo, que mesmo se tivesse a maior parte e tudo mais, a gente tem que pensar que videogame, apesar de ser um mercado imenso, assim, bilionário, é um mercado que não é pra todo mundo ainda. Então, você tem pessoas que nunca compraram um console de última geração, que nunca compraram nenhum console desde a infância. Então, nunca tiveram a oportunidade de jogar esse jogo. Então, mesmo se for o jogo mais filminho do mundo, ele ainda tem que rodar num console de videogame, que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo vai poder passar por essa experiência. E eu acho que a série, se fosse igualzinha ao jogo, já teria um público. Porque tem uma galera que nunca viu essa história e vai presenciar pela primeira vez. Mas eu acho que fazendo uma adaptação legal, conseguem trazer até o público dos jogos também. E muita gente que vai assistir a série vai querer jogar o jogo um seguido do outro, se tiver a oportunidade, até porque PS5 ainda tá caro no país, eu ainda não tenho PS5, tô com o meu 4 muito feliz ainda. Tô rejogando o primeiro, porque a série me deu essa vontade de rejogar, sei lá, pela quarta vez, que eu quero ficar comparando. Eu sou esse nerd chato aí que você tava falando, de ficar... caprichoso, vou me chamar de caprichoso. De ficar identificando coisas de... O que eles trouxeram, que tem no jogo, o que eles deixaram de trazer. Eu tive a oportunidade de entrevistar, ou a gente deixa pra depois, porque tem muito a ver Quero saber isso sim, a gente vai chegar lá. Vamos falar, mas prossiga, eu já vou provocar você sobre isso. Não, porque o Craig me pincelou de que... Mazin, o Craig Mazin, né? O co-roteirista. Co-showrunner também. Do por que fazer uma série de Last of Us, sendo que já tem o jogo. Porque agora eles têm a possibilidade de preencher lacunas. Tem muitos personagens que a gente não vê tudo no jogo. A gente foca muito no Joe e na Ellie, que são a dupla protagonista. Mas tem outros personagens com backgrounds muito legais, que o jogo só pincela com bilhetinhos, ele provoca a gente fica só na imaginação, que agora a gente vai saber o que de fato aconteceu com o Frank e o Bill. Que é um casal ali que a gente meio que sabe da existência, mas não tudo que rolou entre eles. Agora a série vai preencher isso. A gente vai ter mais da Merle, que é inclusive interpretada da Marlene, aliás, interpretada pela Merle, que é a mesma atriz que fez os jogos. Eles conseguiram fazer... O Neil Druckmann trouxe uma galera dos jogos pra série também. O que faz o Tommy também faz outro personagem, não é? Ele trouxe qual que é o nome daquele cara que faz muitos jogos? Ele dubla todos os jogos da vida. O Troy Baker. Sim. Ele tá na série junto com a Ashley, que faz a voz da Ellie. A Ashley Johnson. Mas não interpretando. Exatamente. Os personagens, é um easter egg legal, né? Sim. Eu acho muito legal isso, trazer os atores. E até o ator que interpreta o Tommy nos jogos, se eu não me engano, ele tá como outro personagem na série. Criaram um personagem original pra ele. Eu não lembro agora o nome do personagem, mas deram um jeito de botar quase todo mundo que trabalhou no jogo original pra estar na série de outra forma. O próprio Gustavo Santaolalla, compositor, uma das pessoas que sou mais fã nesse mundo, também voltou pra série. E assim, muito de The Last of Us é a trilha sonora. Então, Nossa, realmente, é muito bom que eles tenham trazido a mesma pessoa, porque só isso já garante que vai ter uma parte da identidade que vai ser mantida, né? Não apenas isso, como a parte visual também. A gente percebe que houve recriações de telas, né? Tela a tela, cena a cena. Mas, como você falou, Vitor, a ideia da HBO e do Neil Druckmann era não apenas reproduzir o game, né? Mas fazer algo que ampliasse o escopo, muito porque o game é uma mídia diferente que não permite que a gente acompanhe, por exemplo, todos os detalhes de um universo, porque normalmente você está focando em um personagem. No caso do Last of Us, para quem não sabe como funciona o jogo, você controla a Ellie, né? Essa personagem que é uma menina, e o Joe, que andam juntos, desbravando o mundo. Eu não vou dar spoiler, porque tem gente que realmente não jogou. Né? Mas será que não vale dar uma contextualizada desse universo, da história? Assim, né? Existe uma epidemia, uma doença que transforma as pessoas em criaturas.
E no game, essa epidemia é transmitida por um vírus que é transmitido como... Não é um vírus, um fungo, desculpa. Um fungo, né, que é transmitido por esporos, né? Então, o ar é contaminado, as pessoas são obrigadas a usar máscaras. E isso começa muitos anos antes. A gente vê o começo da catástrofe e aí o jogo pula 20 anos e a gente vê o mundo já destruído e os sobreviventes tentando lidar com aquilo. E a série de TV muda a maneira como essa ameaça, essa doença é transmitida, certo? Então saem os fungos. Você pode tentar explicar, você que assistiu alguns episódios, tentar explicar se essa mudança na maneira como a doença é transmitida, ela vai incomodar quem jogou? Ela é crível para quem está acompanhando essa questão de pandemia que a gente está vendo? Porque eu li numa entrevista que eles falam, a gente sabe que o público hoje tem um entendimento sobre pandemias diferente de 5 anos atrás. Isso é muito importante também. O momento que Last of Us está chegando pós uma pandemia Covid, eu, por exemplo, não sei se vocês viram Sweet Tooth da Netflix, que é um pouco assim, pandemia. Foi muito estranho de assistir na época. Foi na mesma... Praticamente uns meses depois que a gente estava em quarentena, assim, saiu a série. Foi meio desesperador assistir comecinho. E é uma série meio fofinha. É um Last of Us mais fofo que tá na Netflix. E eles têm que usar máscara. Nossa, eu fiquei meio assim quando tava assistindo. Eu não assisti por isso. Mas eu amo a série, é muito fofa. É muito fofa e lembra um pouco Last of Us, a parte de protetor do protagonista lá. O Gus que chama? Não, o Gus é o menino, o menininho. Eu não lembro o nome do cara que tá com ele. Ele é o Zaro do Game of Thrones, eu acho. É mesmo, todo mundo tá em Game of Thrones. O Pedro, a Bella Ramsey também. Mas enfim, Pablo, é super crível, assim, a galera tá chiando. Eu fiquei muito bravo com isso, na verdade. Quem que tá chiando? Os fãs? Os fãs, a internet, o Twitter. O Twitter tá enlouquecido, porque não tem mais isso dos personagens usarem máscaras. E alguém tava falando que isso ia tirar uma cena muito chave, muito importante, que tem... no 2. No 2, assim, acho que só pra contextualizar pra galera, tipo, o que é esse fungo, né? Ele é um fungo que existe na vida real, a família dele. É o fungo que... Se você já viu algum documentário sobre formiga zumbi, é isso. É um fungo que ele tende a entrar em hospedeiros e ele faz a formiga meio que perder a noção do próprio corpo. Ela não consegue se controlar. O fungo vai controlando o corpo dela. Ela meio que se finca numa folha e fica lá paralisada até morrer. Ele controla o corpo dela. É bizarro. E aí eles fizeram um e se... que é sempre aquela premissa, e se tal coisa acontecesse? E se esse fungo tivesse uma mutação que ele podia passar para humanos? E aí ele ia dominar todo o nosso corpo e tudo mais, então por isso que as pessoas vão sendo controladas, elas começam a ficar com muita agressividade, querendo morder os outros, né, atacar os outros, e aí depois o fungo vai dominando o corpo delas e elas vão virando esses monstrões que a gente vê nos trailers e tudo mais. E no próprio jogo, quando eles mordem a gente também se transforma, né? Sim. Isso foi mantido, por exemplo. A mordida transmite, que aí é muito apocalipse zumbi também, né? É uma vibe... Eles não muito gostam zumbi. Eles não gostam de dizer que é falar a zumbi. verdade. Eles não queriam fazer uma série de zumbi, foi isso que eles falaram. Mas é de zumbi. É super zumbi, gente. Não tem como. Tem zumbi. Eles gostam de falar que são os infectados e tudo mais, mas é super... Se for parar pra pensar, é como se fosse um The Walking Dead pensando nas consequências, né, mundiais, assim. Tá, e se tivesse um apocalipse zumbi, o que aconteceria na sociedade? O governo ainda existiria? Como ficariam os sobreviventes? Como que seria a ordem social? The Last of Us é meio que isso, só que em vez de mostrar logo no começo, que nem The Walking Dead, mostra 20 anos depois, né? Eu acho muito interessante. E eu acho que foca mais também em como os personagens lidam e não tanto o universo. Tipo, o Pedro, como que ele lida com a perda? Ele tem uma perda, né, em algum momento, bem no comecinho do jogo. O Joe. O Joe, no caso. Pra mim é o Pedro. Já. É o Mandalorian. É o Mandalorian. E como que isso transforma ele, cara? Ele era uma pessoa super dócil e tal, ele vira um turrão, uma pessoa sem amor, sem carinho, pedra no coração, e ele encontra uma pessoa, a Ellie, que remete a um passado e como ele vai lidar com isso. Mas é só um capricho, Pablo, a questão da máscara, porque as criaturas em si estão idênticas, e não só o visual, mas o barulho. Ah, sim, o barulho. som, isso tá no trailer. Você arrepia só de ouvir. A primeira vez que você vê um instalador é muito impactante. É quase como a primeira vez que você vê um dinossauro, no Jurassic Park, dadas as devidas proporções. Vamos colocar o trailer aí pro pessoal saber do que a gente tá falando. E se puder colocar um pouquinho do som, é possível? Um pouquinho, assim, pra não atrapalhar muito a gente. Esse é o último trailer, né? O trailer de lançamento. E essa cena, por exemplo, é idêntica e tal. Temos realmente muitas semelhanças. E, Pablo, tem uma coisa que eu gosto muito em The Last of Us, que eu acho que a série trouxe, que é essa coisa
natureza tomar o espaço todo de volta. É uma coisa que tem em Eu Sou a Lenda, por exemplo, né? Que e a sociedade sem humanos? Que tem até um meme que o pessoal fala, a natureza está se recuperando por causa da quarentena e tal. Mas eu gosto muito visualmente quando mostram isso, sabe? Então, eu achei bem legal que a série trouxe isso. Por exemplo, Mika, no jogo 2 tem muito mais grama mais alta do que no primeiro. Sim. Foi um detalhezinho fantástico que eles Nossa, trouxeram. é muito legal. E aí, sei lá, você tem tudo abandonado, infraestrutura abandonada. Os canos vão acabar estourando eventualmente por falta de manutenção. E aí você tem lugares que são alagados, porque eram, sei lá, rios encanados que voltam a existir. Isso é muito da hora. Mas eu quero levantar uma coisa que sempre me irritou em filmes, tramas apocalípticas, e eu queria entender se isso é realmente possível. Se passam 10 anos. Aí o personagem vai lá e entra num carro, ele precisa ligar esse carro. E ele fala, putz, será que agora vai? Não vai? Eu preciso muito que ele ligue. E ele liga o motor. Como que o motor liga depois de tanto tempo? Porque se não ligar, a série não anda pra frente, E os né? pneus, como é que eles estão intactos, cara? Pois é, né? Deve todo mundo rodar com o pneu careca, murcho. tudo bem. Aquele carro que quase não vai, assim, sabe? Bom, a gente tá vendo aí a série The Last of Us, estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey. Ambos puderam ser vistos em Game of Thrones em alguns momentos. Mas eles se desencontraram, né? São temporadas diferentes. Quando o personagem do Pedro Pascal deixa de aparecer, né, sem spoilers. Existe spoiler de séries de 10 anos? Esse é um spoilerzinho, O personagem da Bella Ramsey aparece de vez em quando também, esporadicamente. E é uma performance incrível. Muita personalidade ela no Game of Thrones. Tanto que, eu sei que a gente tá falando de Last of Us, posso fazer um... Olha ó, a criatura que a gente mencionou. Da hora. Esse é o que? É o Baiacu? O Baiacu eu ainda não cheguei a ver, hein? Mas, nossa... Que é o... Como é que chama? Bloater, né? Bloater. Bloater, né? Mas a curiosidade de Game of Thrones é que ela não deveria aparecer tanto, a personagem de Bella Ramsey, assim. A Lyanna Mormont, que é a personagem que ela faz, é uma personagem que tinha que aparecer meio assim, pontualmente, porque é como se fosse um easter egg dos livros, quase. Ela não aparece nos livros, só que ela virou um meme de tão legal que é a participação quando mencionam ela. E aí botaram na série e fez tanto sucesso que ela voltou para as outras temporadas. Porque eles gostaram muito da forma que Bella Ramsey interpretou o personagem, sabe? É muito legal. É tipo o que aconteceu com o menino lá, o Steve, no Stranger Things, que ele ia morrer na primeira temporada e hoje ele é a alma da série, enfim. Coisas que provavelmente não vão acontecer em Last of Us, porque tanto o Neil Druckmann quanto o nosso Craig Mazin, eles querem se manter muito fiéis ao que aparece no game, e a proposta foi, vamos colocar todo o conteúdo do primeiro game, Last of Us, lançado em 2013, dentro dessa primeira temporada da série de 9 episódios. Mas eles têm uma expansão do Last of Us e um Last of Us Parte 2, lançado anos depois, que podem servir de material para futuras temporadas. E eles já alertaram em uma entrevista que o Last of Us Parte 2 não cabe em uma temporada de série da tinha que ser HBO. duas, pelo menos. Tem que ser duas. Os dois lados, né, do jogo. Sim. E mesmo sem... Dependendo da estrutura que eles forem fazer, o jogo é muito mais longo também, né? O Last of Us Parte 2. Ele tem mais de 30 horas de duração. E o primeiro é o quê? 20. 14, 20. Acho 20, que por aí. Ele é bem curtinho, então faz sentido mesmo. Se você consegue fazer uma com o primeiro jogo e a expansão, o 2 deve render mais que uma mesmo. E sabe o que eles podiam fazer também com o Left Behind, que é a DLC? Tipo o que a Euphoria fez com 2 especiais de Natal, da Rue e da Jules, que é a outra personagem. Tipo, entre temporadas eles lançaram 2 especiais de Natal. Left Behind poderia muito bem ser 2 episódiozinhos ali entre temporadas. Lançado aí no Christmas, no Natal. Porque são as memórias da Ellie, Exatamente. né? Então não Isso. interfere na história principal. Mas a gente vê no trailer que tem pedaço de Left Behind. Então eu acho que vai ser agora nessa temporada mesmo. Tá. Eu acho que eles já vão botar tudo. Mas eu gosto que a HBO, ela brinca muito, ela não se prende a formatos. A gente tava até falando que o primeiro episódio, ele é maior do que o comum, né? Ele vai ter 1h30, é isso? 85 minutos, 1h25. É bastante coisa. Normalmente é 1 horinha só, no máximo, ali, HBO, domingão. Normalmente, primeiros episódios, né? Eles acabam dando uma estouradinha nesse tempo. Sim. E o sinal vai estar aberto, né? Então, quem não assina, a HBO vai poder assistir esse primeiro episódio muito espertamente, porque são 9 episódios, 9 semanas. Vai se arrastar como um zumbi contaminado, infectado, até o dia 12 de março. Então é isso, teremos 3 meses para falar de Last of Us. E
eu quero entrar nessa polêmica porque eu acho que vale. Gente, eu sou muito partidário das séries que lançam seus episódios semanalmente. Ah, mas eu também. Eu também. Acho que todos Vocês também, concordamos né? aqui. Sim. Concordamos? Então Perfeito. pronto, né? Por isso que eu gosto tanto da HBO, porque não tem 1000 séries pra você acompanhar ao mesmo tempo. Tem White Lotus, acaba agora Last of Us, depois, sei lá, Casa do Dragão. É sua série da semana. Um formato que eu tenho gostado, que o Prime Video tem feito. Lança 3, a Disney também. Lança 3 e depois mantém o semanal. Isso é legal um também. híbrido. É. Porque aí você sacia aquela vontade da maratona o suficiente pra se fisgar. Porque às vezes tem isso, né? Sai semanal, mas você, não sei se eu vou ver agora. Se já lançou 3, você já, eu vou assistir os 3, vai. E aí quando termina, você fica, putz, agora eu vou esperar a semana que vem e com certeza eu vou assistir. Esse semanal é muito legal. Não sei você, mas eu vou reunir amigos, vou ver com minha namorada, pedir uma pizza. Vai virar um evento, cara. Todo domingo, 10. Como Game of Thrones se tornou, Exatamente. né? Mas Eu espero que seja uma coisa bem assim. Eu gosto muito quando, sendo semanal, a série acaba se tornando uma espécie de fenômeno cultural. É como se as pessoas que vão se reunir pra jogar, pra ver o jogo de futebol, sabe? Chama os amigos Copa pra do ver. Mundo. Pra ver um jogo da Copa, ou até o jogo do seu time, sabe? Você chama os seus amigos que torcem pelo mesmo time pra assistir. E eu acho que tem séries que podem incentivar esse tipo de comportamento para as pessoas que gostam muito de determinada obra, determinado universo. Game of Thrones se tornou isso. A galera se reunia como quem assistia, sei lá, o Super Bowl, uma final de Copa. E Last of Us, não sei se vai se tornar esse fenômeno, tipo, desse jeito, mas eu acho que tem tudo pra isso, por ser uma série que já vai surgir com fandom, né? Já tem fãs. E agora tem que ver se eles conseguem manter. Mas se você for pensar em Game of Thrones, a gente tá aqui comparando porque os dois são da HBO e tudo mais, e o Game of Thrones também nasceu numa mídia, digamos, eu vou falar elitista, mas não no mesmo sentido que os videogames, né? Os videogames são realmente para uma minoria que consegue comprar videogames e pessoas de certa faixa etária. E que tem muito tempo também. Que tem tempo Sim. para consumir. E livro, de certa forma, também é. A gente não tô falando só do Brasil, mas mundialmente falando, né? Existe uma barreira para pessoas que olham um livro com mais de 500 páginas e falam, nossa, eu jamais vou ler isso. Então, sabia-se que o Game of Thrones era uma série baseada numa série de livros com muitos fãs, mas assim, não tantos assim, mas muito fiéis e muito... Isso. Tinha uma base de fãs muito grande, mas quando a gente fala de base de fã de livro, base de fã de jogo, eu acho que a base de jogo acaba sendo uma base mais vocal, vamos dizer assim, sabe? Sim. Acho que chama mais atenção. Não dá pra imaginar fãs de Game of Thrones, dos livros, se xingando no Twitter, né? Esperamos que não, mas teve, né? Acabou rolando. Não dá pra imaginar. Pois é. Mas o interessante é isso. Quando Game of Thrones estreou, e eu lembro, porque eu assisti a primeira temporada, eu falo assim, é essa série medieval aí, baseada nesses livros aí que só os nerds gostam. Isso. E eu sinto que talvez o fenômeno do Last of Us seja meio isso. Vai estrear essa série aí de zumbi, de doença, baseada num videogame que os nerds gostam. Eu tô falando do público geral, olhando. Sim. Vocês não acham que assim, a gente tá falando de um material bem diferente, né? Game of Thrones foram 7 temporadas e ainda a série de livros tá rolando ainda, Sim. nunca vai acabar. E os games, é isso, são 2 games e uma expansão, e é isso aí. Quem jogou, jogou, quem não jogou pode tentar, mas talvez não vá ter tanto alcance assim, né? Interessante isso, porque realmente, para uma pessoa que nunca ouviu falar, só vou ver qual é essa nova série da HBO, a pessoa pode ficar talvez um pouco... sei lá, pode ficar um pouco... se afastar um pouco por causa dos elementos de terror que tem. Ou talvez ela goste disso. Talvez atraia um novo público, né? Mas é que The Last of Us é uma mistura muito complexa de assuntos, né? Você tem pós-apocalíptico, aí você tem relação, tipo, paternal, tem luto, discussões sociais, zumbi... Tem muita violência também. Muita violência. Como que o ser humano cede à violência, como é que a gente chega lá, se entrega. Então é uma combinação muito, muito específica que pode ser aquela coisa do ame ou odeie, sabe? Pode ter muita gente que talvez quisesse ver uma história de road trip com pessoas que não se gostam tanto e começam a se afeiçoar, mas que eu tenho nojo dessas cenas com esses bichos que ficam fazendo barulho. Ou então, eu já vi The Walking Dead e não quero saber de história de zumbi, mesmo eu querendo ver as outras coisas. Talvez as pessoas possam se afastar um pouco, mas eu acho que quem
conseguir ver que esses elementos tão diferentes combinam e podem render uma história legal, acho que as pessoas vão se apaixonar, sabe? E já pensando aqui que eu queria 3 temporadas, acho que seria legal. 3, 4, que não se alongasse muito também. Sei lá, Game of Thrones chegou a 8. 8 temporadas. Se perdeu ali no finzinho. Acho que a gente pega Breaking Bad, Sopranos, Mad Men, tudo fica nas 5 temporadas, aí acho que é um número de ouro, né, Pablito? Walking Dead, que se estendeu bastante, mas também é uma obra Os que... Simpsons não conta, né? Tipo, essas séries. Não. Eu acho que é isso, né? A gente tá começando a discutir a TV dessa maneira. É uma mídia relativamente nova, né? Há 20 anos a gente não pensava que as séries de TV, nossa, isso aqui não acaba nunca, né? Então, hoje em dia a gente começa a ver algo sabendo que pode acabar, sabendo que a empresa vai cancelar ou não a temporada seguinte, você tem que se contentar com aquilo, né? É uma discussão interessante que não existia antes. E agora... Nossa, o medo do cancelamento de série é algo muito real. Mas eu real. Eu tenho uma segurança na HBO. Sei lá, se fosse algum outro serviço de streaming, eu já ficaria com o pé atrás. Se bem que o Westworld... Westworld, é uma experiência recente, né? Uma série que foi muito alardeada nas 2 primeiras temporadas, que meio que se perdeu ali na terceira e a quarta ninguém entendeu muito bem e aí encerrou antes da história acabar, né? Isso. Eu sou um desses aí. E provavelmente encerraria na 5ª temporada, se eu não me engano. Então era assim, ia ser a última. E eles encerraram mesmo assim. E o que eu achei estranho foi ser removido da HBO Max. Isso aí me pega de um jeito que é, sei lá, por isso que eu tenho mídia física até hoje. Que eu sou colecionista, gosto aí de ter, porque as pessoas podem chegar a tirar e você fica sem. Você é velho, por isso, cara. Você tem só 25, cara. Para quem está assistindo aqui a partir de agora, eu sou o Pablo Miazal, estamos aqui no Game On Pop, a sua discussão aqui no Terra Game On sobre games e sobre cultura pop. Eu estou aqui com a Mikan e com o Vitor Aliaga, do IGN. Estamos discutindo a estreia de The Last of Us, a série que vai chegar ao HBO neste domingo, 15 de janeiro. Vai durar 9 semanas, 9 episódios, né, que acumulam aí quantas horas? Tem episódio com mais de 1 hora, tem episódio com um pouco menos de 1 hora, né? Você viu alguns episódios, né, Vitor? Você não pode contar pra gente, né? Não, eu tenho esse segredinho aqui guardado, depois eu posso te contar umas coisinhas no off, talvez. Não quero saber, não. Odeio spoiler. Você é spoilerfóbico, Pablo? Muito. Sério? Não gosto, cara. Olha aí. Vou te falar que eu não ligo tanto, viu? Eu também não ligo muito, não. Até porque a gente vive pegando spoiler, né, Mika? Total. Faz parte. Quando chega aquelas cartas de embargo, pro pessoal que tá assistindo, normalmente mandam episódios com antecedência para os veículos, e aí eles mandam uma carta de embargo, que você tem que assinar dizendo, você não vai falar nada a respeito disso por determinado período de tempo. Às vezes tem uma lista de coisas sobre as quais você não pode falar. Exato. Costuma ser, tipo, morte, participação de personagens, surpresa, essas coisas. Isso. E às vezes eles liberam, a partir do momento que puder fazer crítica, pode falar de tudo, mas também tem coisas específicas que você não pode falar, normalmente os spoilers. Só que muitas dessas cartas de embarque listam quais spoilers você não pode falar. Detalham mesmo. E aí você tem que ler, não pode dizer que determinado personagem morre no episódio tal. Aí eu não queria saber. Né? Poxa, eu não podia dizer, mas era bom eu não saber disso. Então, mas eu tenho essa também. reação inicial, só que depois eu falo, como é que a gente chega até lá? E aí eu quero, entender mesmo. Me dá vontade de assistir, de certa forma. Isso com certeza. Acho que eu tô meio vacinado já do eu hoje em dia não ligo mais tanto. Spoiler, assim, de morte, ou uma reviravolta que, poxa, eu vou ficar agora vendo todo o caminho até revelar o vilão, porque eu já sei quem é e eu vou saber que é ele. Sabe? Isso eu não gosto tanto. Eu não ligo, mas eu não gosto tanto. Mas outros spoilers que as pessoas reclamam, eu não ligo, não. Mas eu posso te dar algumas primeiras impressões. Isso eu posso, não, sim. A primeira impressão que eu sei é que o filme, quer dizer, a série começa da mesma maneira que o game, certo? Cara, o primeiro episódio é bem parecidinho, assim. Bem parecido, é bem tela a tela, igual a gente tava falando. Quase como o que o Zack Snyder fez com o Watchmen, comparação meio tosca. Sim. Mas o que eu queria dizer é a Ellie. Eu queria exaltar um pouco Bella Ramsey, porque eu fiz um exercício em um momento, fechei o olho. Fechei o olho e eu vi aquela menina ali atuando, se entregando, e eu vi a Ellie dos jogos. E é engraçado porque tanto ela quanto o Pedro Pascal, eles não jogaram. Eles foram aconselhados a não jogar Last of Us pelos criadores, o Neil e o Craig. E o Pedro, eles meio que furaram esse conselho. O Pedro, ele foi pedir ajuda pros sobrinhos dele, que eles são gamers, são mais novos e tal, porque ele queria entender mesmo o universo, o personagem e o sentimento mesmo. A Ellie, a Bella Ramsey, ela trapaceou também e
assistiu gameplays ali no YouTube. Como uma bela jovem que ela tem 19 anos, Pablo, a Bela. 19 significa 19. que quando ela... Não, tá. Ela era 19. muito nova no Game of Thrones. Aliás, vamos mostrar o trailer do Last of Us, o game, que foi relançado no ano passado para o PlayStation 5, né? Com uma versão remasterizada, toda bonita e, assim, muito espertamente, né? O estúdio Naughty Dog preparou, sabendo que muita gente ia voltar a jogar Last of Us por conta da série, pessoas que não jogaram ou pessoas que jogaram e querem lembrar, e agora tem uma versão muito mais bonita para o PlayStation 5. É o incrível caso do game que atravessa gerações. Foi lançado para o PlayStation 3, ganhou uma versão para PlayStation 4 e também tem para PlayStation 5. E muita violência, né? Como a gente viu ali, né? A arma da Ellie, que... Tem muitas coisas assim que são bem parecidas, né, Vitor? Você que viu, assim, de... escolha de arma, né? Figurino, roupas. Vocês lembram a primeira foto que saiu da série? Que são eles de costas, aí tem, Com a acho que mochilinha. tem um avião caído, não sei. Pô, quando eu tava no Twitter passando e tal, eu vi aquilo e falei, não, é uma tela do jogo. uma tela do jogo. E não, Aham. era o Pedrito e a Bella ali posando no Last of Us da série. Então tá muito parecidíssimo mesmo, assim. E eu tô tentando lembrar da minha experiência jogando Last of Us. Vocês jogaram no 2013. lançamento mesmo? Não, eu joguei um pouco depois. Já tinha saído fazia mais de 6 meses quando eu joguei. E foi foi no final de 2013, eu acho que eu joguei. Então fazia uns 6 meses por aí. E aí depois o Left Behind eu joguei no lançamento mesmo. E o 2 também, no lançamento. O 2 eu peguei férias pro mês de meu maio, Deus. acho que foi maio, só pra jogar. Só isso, eu queria viver só Last of Foi o Us jogo 2. da pandemia, né, gente? Foi no comecinho, pode crer, olha Sim, o timing. foi bem no Não. comecinho. E ele é um jogo que ele é pesado, né? Pesado. Teve, sem spoilers aqui, mas assim, no dia 3 da primeira parte do jogo, eu tinha que parar e só parar de jogar. Porque eu tava deprimida jogando, assim. Mas ele é muito bom, é um É um jogo jogo que muito provoca Né, reflexões, e o jogo né, que não a história. acaba, né? Você tá lá, só desgraça, daí é como se o jogo recomeçasse, né? Na metade, fala, sem spoilers, obviamente. E aí, aquela desgraceira no final que não acaba nunca. bom. Sim, e ele se estende um se pouco. estende. E o que eu fiz? Eu estava no auge da pandemia, assim, o auge do isolamento. Comecei a jogar o game uma semana depois de todo mundo. Assim, eu fugi dos spoilers da primeira semana. Joguei, terminei em, sei lá, eu joguei muitas horas. Acho que eu terminei em umas 50 horas, porque eu queria pegar tudo. E assim que terminou, você ganha uma nova opção, né? Pra recomeçar o jogo com todas as O armas. jogo Plus, né? New Eu Game apertei o Plus. play imediatamente e comecei de novo. E aí, dessa segunda vez, eu terminei em 30 horas. Sim. Então, eu totalizei 85 horas de Last of Us Nossa. Part 2 em um mês. Eu fiquei tão Imerso. tocado por aquilo, mas eu fiquei desgastado emocionalmente. Não podia jogar nada Ele por é um bem tempo. desgastante. Ele é bastante Muito mais do que desgastante. o primeiro, inclusive. Com certeza. O primeiro, eu acho que a parte... Metade pro final, assim, dele é uma parte que é bem pesada emocionalmente, assim. Você tem que refletir sobre decisões difíceis, eu acho, né? E vai ficando um clima mais pesado mesmo. Mas o 2, eu acho que ele tem isso quase que o jogo inteiro, assim. Então, Até porque, puxado. se parar pra pensar, a protagonista mesmo é a Ellie, né? E a Ellie tá muito mais madura no 2, assim. O Joe é meio que mais um fio condutor aí da... E eu sinto muito isso na série também. Eles estão apostando muito mais, eu acho, na Bella do que no Pedro. E o Pedro, ele fez um post nas redes sociais que eu achei muito fofo, dele falando... Aliás, acompanhem eles nas redes sociais. Eles estão, tipo, Sim. muito família, todo mundo, toda a equipe. Ai, amo. E eu acho que esse é um indicativo bom, de que eles sabem que tem algo muito... Um produto de qualidade em mãos. Você já deve ter entrevistado alguém que sabia que não tava lidando com coisas muito legais, né? E, tipo... Mas eles tentam disfarçar, né? Eles estão sendo Às vezes- pagos pra mostrar Sim. que é Mas bom, às né? vezes é difícil. Eu imagino as pessoas que entrevistaram, sei lá, Star Wars, a Ascensão Skywalker, como é que foi? Aconteceu comigo, eu posso contar Como é aqui. que foi isso aí? Olha Como é que aí. tava a vibe dos atores? Eu entrevistei o J.J. Abrams, o diretor do Star Wars Episódio 9, em 2 momentos no mesmo ano. E foi gritante a diferença do humor. Ele descabelado, assim, Ele tava- colheira. Em agosto ele tava muito feliz. Gente, vocês vão ver, o filme vai ser ótimo, vai maravilhoso. E daí entrevistei ele em dezembro, meses CCXP, depois, né? na CCXP. Ele tava puto.
Simplesmente é como se ele não quisesse nem mais falar sobre Que aquele foi filme. depois da estreia, né, nesse caso. Ou foi logo antes? Foi acho que a imprensa já tinha assistido, mas eu não tinha visto ainda. Entendi. E então ele não podia falar tanto, mas ele tava sem paciência. Era como se o filme não fosse mais dele. Vixe. Então ali tava certo que deve ter acontecido isso, né? Ele perdeu o controle do filme em algum momento e aí ele ficou irritado, mas no começo ele tava super empolgado. Então realmente isso acontece. E aí o Pedro, só complementando, ele fez um post dizendo como que é tão bonito que seja um momento tão transformador pra Bella, tão cedo, 19, 20 anos, e tão tarde pro Pedro, que tá aí com 47 anos, quase 50 anos. E, ó, façam um exercício. Vejam quantos seguidores eles estão no Instagram hoje. Vejam qual vai ser essa explosão aí. Especialmente a Bella, que, enfim, é mais teen e tal. Costuma... Tipo, Jenna Ortega, a última explosão que teve aí. Ela teve 25 milhões, acho. 14 milhões de glow up no Instagram em um mês, desde a estreia. Isso acontece, gente. E lembrando que o Pedro Pascal fez o papel do Din Djarin, né? O Mandaloriano da série, com o Baby Yoda, que ficou famoso. Só que ele tira a máscara uma vez ou duas na série inteira. Então ele não ficou... não fez esse sucesso todo, apesar dele ter feito vários outros filmes. Ele fez o filme do Nicolas Cage recentemente. Eu adoro esse filme. Você gosta? Gosto, cara. Né? Bem toscão, bonzão. Acho que uma oportunidade perdida. Ele também foi no Mulher Maravilha 84, que também não foi... Ele tá bem escrachado nesse papel, loirão, peruca. Mas temos E Narcos, né? Ele fez Narcos também. E Narcos, que é um papel de destaque. É notório, mas temos um padrão, né? Ele é o grande paizão de Hollywood. Sim. Pai do Baby Yoda, pai em Last of Us também. E é um ator latino, né? Assim, Graças o a Joel Deus. nos games não é latino, né? Então a escolha do Pedro Pascal, que nasceu em Santiago do Chile, foi isso? Santiago de Chile. Então, e tá tão proeminente, a gente tá vendo um caminho parecido aí com o nosso Wagner Moura, de certa forma, né? Que tá cada vez mais ganhando papéis que não eram o papel do latino necessariamente, né? Do gringo, mas também... Pô, esses dias ele foi destaque dublando o Gato de Botas, alguma coisa o vilão assim. do Gato de Botas. Ele Em tá inglês. no segundo filme do Gato de Botas como dublador. Isso é bem legal, né? Voice actor. Demais. Não, tanto o Wagner Moura quanto o Pedro Pascal fizeram juntos o Narcos, né? Sim. E São amigos. Quando o Pedro esteve no Brasil, ele foi a restaurantes que o Wagner Moura indicou. E eu gosto muito da amizade do Pedro com o Oscar Isaac, o maior bromance de Hollywood. É verdade. Os caras são dois deres aí. Oscar Isaac também é latino, né? Nasceu na... Sim. Tô só esperando Ele é guatemalteco. Sim. Cubano guatemalteco, alguma coisa assim. Eu tô só esperando o Oscar puxar o Pedro pra Marvel, MCU. Acho que é o que resta pro Pedro agora. Ele passou por Star Wars, passou por videogame, passou por Game of Thrones. Ele tem que conquistar o mundo, meu Passou amigo. pela DC. Mostra aí pra gente, mostra pra sua câmera esse autógrafo que você tem na sua cópia do PlayStation mas é 3. muito Olha, chique. tietar às vezes é complicado, mas eu não me contive Mostra nisso ali. aqui, ó. O joguinho, comprado em 2013. O Neil Druckmann ficou muito feliz. Falou, olha, é original, não sei o quê. É que não dá pra ver muito bem o autógrafo. Mostra pra Deixa eu ver eles. se Está dá. autografadíssimo por... Aqui, ó. Dá pra focar aqui na câmera, gente? Não, tem que focar nessa câmera aqui, pra poder mostrar os autógrafos. Essa aqui? Não deu? Para afastar um pouquinho? Olha Ai, aí, que demais. rabiscos. Quem que rabiscou aqui? Neil Druckmann, Bella Ramsey, Craig Mazin, a Merle, que faz a Marlene, e acho que é isso. Só isso. Eu não quis pedir do Pedro Pascal, porque dele eu pedi uma fotinha. É uma coisa ou outra, Não né? pode exagerar. E vale a pena dizer aí pro público que está assistindo que este procedimento de pedir autógrafo ou foto para uma celebridade que você está entrevistando é algo muito novo, né? Basicamente não se podia fazer isso 10 anos atrás, era uma coisa que É mal visto. pegava mal, principalmente Sim. em entrevistas lá fora. Quando você viajava lá para fora, você praticamente estava com uma mesa cheia de pessoas e você simplesmente tem que Se dar você um tchauzinho. fizesse, entrava numa listinha ali meio macabra. Isso. Falam muito que os jornalistas da Associação de Imprensa Internacional, né, que faz o Globo de Ouro, são notórios por pedirem fotinhos com... Pelo oba-oba, né? porque eles estão Sim. lá só pela diversão, né? E até hoje, assim, algumas entrevistas da CCXP, você não podia pedir foto. Tinha nas regras, assim, não pode tirar foto. Quando tem essas regras dos and don'ts, eu acabo respeitando. Se não me eu dizem nunca nada, peço se eu arrisco, assim. Não sei. Sim. Arrisquei com o Pedro. Aliás, vou contar esse bastidor. Tirei com o Pedro e nas próximas me disseram, não pode tirar foto. Falei, tudo bem. Já tirei com o meu Pedrito. Tô feliz. Com quem eu queria, já fiz, já.
Você já tirou foto com uma celebridade que você queria muito? Ai, sim. Deixa eu pensar. Eu tirei com o Christian Nern, que é o Hodor, Ah, do Game of o Thrones. Hodor do Game of Thrones. Esse aí Caramba, até eu. icônico. Foi É. muito legal. E eu sou baixinha, né, gente? Aqui a gente tá sentado, mas eu tenho 1,60. E ele é, cara, ele é muito grande. Então é muito engraçado a foto, porque eu bato na cintura dele. E ele tá segurando uma garrafa, não sei se é tipo um Gatorade, uma garrafa de água, mas é aquelas garrafas de 500 ml. E parece que ele tá segurando, tipo, esse microfone, assim. É minúsculo na mão dele. É muito legal essa foto, é maravilhosa. E você, já tietou? Quero saber de você, Pablo. Cara, eu tive muitas entrevistas legais e eu sou de um tempo que não se tirava foto, Oh, né? não. Então, assim, eu passei 40 minutos dentro de uma sala desse tamanho, de um quarto, grande com o Tarantino. Só eu e ele, porta fechada, e eu não tive coragem de fazer qualquer coisa Sim. diferente de conversar, assim. Então, realmente, eu fico feliz. Eu entrevistei recentemente o Harrison Ford e tiraram a foto pra mim de Que longe, legal. mas eu mesmo não fui lá e abracei Sim. o cara. Eu acho que é uma questão, assim, que tá mudando, é legal, assim, né? Os próprios artistas sabem, né? Eu acho que tá mudando porque agora os estúdios e os próprios artistas, eles também veem isso como parte da divulgação, E eu acho. humaniza os atores, vai. Também, com certeza. Mas é porque antes, vamos supor, tirei uma selfie e eu vou escrever uma matéria a respeito. E aí, assim, essa foto fica pra mim e pra mostrar pros seus netos. Só que não vai ser publicada na matéria do jornal, vamos dizer assim. Só que, hoje em dia, a coisa tá tão mais humanizada e tá tão assim nas redes sociais. O jornalista tem um rosto e os atores, eles também consideram que, beleza, vou sair em outro lugar também, né? Acho que por isso que os estúdios acabam não pegando tanto no pé hoje em dia. E ó, só pra fechar, tá mudando tanto que até alguns estúdios chegam e oferecem. Você quer tirar foto? Tá rolando isso já, sabia? Sim, às vezes te oferecem só foto, inclusive. É bizarro. Assim. Sem Eu não, entrevista? quero uma entrevista. Que loucura. Não, mas é bom que as coisas estejam mudando, né? Os artistas, mesmo os veteranos, estão sacando que faz parte do negócio e que tudo Sim. bem, né? Porque antigamente, realmente, as coisas eram um pouco mais chatas. Mas voltando ao nosso tema, gente, estamos já... Olha só quanto tempo de programa já foi. Se você Olha. tá aqui até agora, muito obrigado, viu? Vai ficar melhor, porque agora a gente vai responder a grande questão desse programa, que é: Last of Us vai acabar com a maldição das adaptações de games para cinema e TV? Porque a gente falou aqui no começo, né? Existe um histórico desagradável de filmes e produtos, televisão, enfim, que não funcionam por não entender a linguagem do game. Muito porque, eu tenho uma teoria sobre isso, o game, ele tem um formato narrativo diferente de um livro, de uma série, de um filme, porque você é um personagem também, mas você não é o personagem, você acompanha e ajuda o personagem. No livro você é um observador, você está lendo uma ação acontecendo. No filme a mesma coisa, na série a mesma coisa. Só que no game não, no game o personagem principal é você também. Então como você transporta a ideia de que você não está mais no controle quando você vai assistir uma série ou um filme? Eu acho que é isso que as pessoas sentem Embora falta. você possa pausar ali pra ir ao banheiro e tal. Mas pensa no cinema, por exemplo, né? Poucos filmes conseguiram acertar nessa linguagem, muito porque a gente se identifica tanto com o personagem que a gente controla que a gente se torna o personagem também. Mas alguns filmes funcionaram. Você falou Resident Evil, funcionou, né? Porque a história era meio diferentona. Sim. Silent Hill é um filme muito legal, baseado em game, né? Mas muito porque é uma história de terror, tal. Ele é mais um filme de terror do que um filme baseado em game. Sim. E ele é bem diferente da exploração que você tem no jogo, né? Ele tem outro tipo de terror ali no filme, né? Sim. É curioso porque uma coisa que eu vejo que é uma das maiores diferenças, assim, na parte de você controlar e auxiliar o personagem na exploração do jogo, é que você pode parar e olhar uma coisa com mais calma. Você que dita o tempo que você vai passar. Na maioria dos casos, tem jogo que não, né? Mas nesses jogos que são mais de aventura, exploração, você que dita o ritmo de como a história se desenvolve. Se você quiser passar meia hora explorando uma sala, você fica. E numa série, num filme, é a direção, é o próprio episódio que vai editar quanto tempo você passa naquele lugar, que detalhe que você vai explorar. Então a construção de mundo tem que ser completamente diferente. Eu acho que muitas obras de adaptação, elas pecam nisso, porque não dá pra só adaptar a história ipsis literis, porque toda a construção de mundo tá no que você explora, no que você vai pegando ao redor, né?
E The Last of Us, ele traz uma diferença em relação a isso, na minha opinião, que é um jogo que já tem mais filminho, né, entre muitas aspas, mas também tem muita coisa que você pega à parte, que é da exploração. E é o maior desafio, eu acho, para eles trazerem, né? Para eles traduzirem para uma série. Aí eu não sei se deu certo, espero que sim. O que o Neil me disse é que essa é a principal diferença mesmo ao transpor o jogo pra série. Que no jogo você precisa de mais ação para que o jogador não fique entediado, digamos. A parte da exploração é ele que escolhe, mas a linearidade do jogo vai te colocando, sei lá, um tutorial, você vai aprendendo a atirar, você vai... Precisa acontecer coisa, né? Precisa acontecer coisa. E que na série eles querem explorar muito mais o drama, o relacionamento. E por isso também abre para mais personagens para além de Joel e Ellie. Sim, esse drama, no caso, né, a dinâmica entre os dois personagens, no game é muito explorada nos filminhos, né? Nas cenas em que você não tá jogando, apenas assistindo. Tem diálogos que são extras. Se você perde o time ali de apertar o triângulo, você nunca vai saber do que eles conversaram, por exemplo. É verdade. E até coisas da aproximação deles, que são coisas que, quando você tá explorando, aparece a opção de diálogo, né? E aí a Ellie conta uma piada e esse tipo de coisa que, na série, eles têm que dar um jeito de colocar em algum diálogo, em alguma cena específica pra isso, que vai aparecer pra todo mundo e não só pra quem explorou. É bem interessante esse desafio aí. Mas qual será que é o motivo pelo qual tanta gente que assistiu, né? A gente só tem uma pessoa aqui que assistiu até agora alguns episódios, mas tá meio unânime, né? Eu tô vendo nas críticas internacionais e nacionais, as pessoas estão falando, finalmente deu certo. Finalmente eu tô sentindo que a mídia videogame foi respeitada num filme ou numa série. E a gente lembrando aqui que o fã de videogame é um cara muito específico, né? Que gosta de detalhe, que não gosta de ser desrespeitado. É talvez o mais vocal de todos. A gente, repetindo aqui, Game of Thrones, a gente não viu muita gente... Ou mesmo o Senhor dos Anéis, né? Eu lembro quando a adaptação do Senhor dos Anéis surgiu, as pessoas reclamaram, não tem o Tom Bombadil nos filmes, por quê? É um absurdo, né? Mas era só isso. O resto, todo mundo falou, os elfos são do jeito que eu imaginava, os anões também, o Aragorn agora também. Que teve umas reclamações meio... Pois é. Teve bastante. Mas aí por outros motivos, né? Sim. Mas no caso aí de Game of Thrones, por exemplo, eu senti também que as pessoas meio que relevavam as coisas. Ok, isso não é igual, mas, pô, grande parte é. Tipo, o casamento sangrento é melhor no filme, na série do que no livro. E nos games? Vocês acham que... o que os fãs de games estão esperando? Que faz... esquentar o coraçãozinho de um jogador de videogame e falar assim, aí sim eles acertaram, aí deu certo. Eu acho, vamos pegar o MCU. O MCU, ele conta histórias que... MCU, Universo Cinematográfico da Marvel, para os não iniciados. Justamente. Ele conta histórias que já foram contadas nos quadrinhos, mas de um jeito que é deles. E aí, às vezes, tem acenos, tem algumas falas que tá no gibi, algum personagem que aparece... É o tal do fanservice, né? Fanservice, exatamente. Eu queria, de verdade, que o jogador ele não estivesse esperando a mesma história do mesmo jeito que é contado no jogo na série. Senão, você já tem o jogo, sabe? Tipo, vai com a cabeça... É uma história, pode ser completamente nova, com alguns acenos que você vai apontar pra TV e falar, meu coraçãozinho foi acariciado. Sim, você vai lembrar de um momento específico, né? E eu fico muito me perguntando o que é fazer sucesso, sabe? Tipo, o que é a série dar certo? É ela agradar o fã? É ela conquistar um novo público? Ou ela se pagar e isso faz com que ela tenha novas temporadas? Porque o que pode acontecer? Todo mundo vai achar a série fantástica. Público novo, os fãs, mas ela não vai se pagar, ela não vai ser vista o suficiente, ela vai ser cancelada. Pra daqui uns anos a gente revisitar e falar, nossa, é verdade, ela foi a melhor série de jogo, mas ela não teve continuidade por isso e aquilo. Então eu quero que a série consiga um sucesso meio que de todos os âmbitos possíveis, de agradar, de conquistar novos públicos e também de se pagar, cara. Eu quero ver mais dessa série. E isso abre portas para que novas séries de novos jogos sejam feitos com capricho, com o budget, o orçamento necessário, com gente apaixonada que está envolvida, que para mim é o que está me tocando muito nisso. Tem o criador, todo mundo ama o universo que está inserido, os personagens, tem muita paixão envolvida. Acho que se você parte dali, algo bom vai sair. Assim. E a gente tem agora um exemplo aí de um filme que está surgindo, né, em breve, que é o filme do Super Mario Bros, né, que vai ser uma animação. Né? Eu vou pedir pro pessoal colocar de novo, mais a última vez aí o trailer do Last of Us da série, o segundo trailer que a gente colocou, mas
O Super Mario é um exemplo ótimo. É o personagem mais importante, é o universo de games mais famoso, mais antigo dos videogames hoje, né? Sem contar aí Pac-Man. E teve uma tentativa de série de TV nos anos 80, que era engraçada. Teve uma tentativa de desenho animado, que tinha mais a ver. E agora, finalmente, ele vai se tornar um filme de animação com a chancela e a influência da empresa que fabricou o jogo. Porque o filme que a gente viu no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, que é considerado um dos piores filmes de todos os tempos, é um live action, né, um filme com atores reais que tenta reproduzir um pouco da essência, mas é um grande absurdo, né? Então, agora a gente tem uma tentativa de se refazer, né, se corrigir. Na verdade, as pessoas nem lembram que esse filme dos anos 80 Eu não lembro existe. desse filme. Eu vi bastante. Eu prefiro tentar não lembrar. Mas vocês acham, por exemplo, que cada caso é um caso? No caso aí, Super Mario, o melhor formato pra ele é uma animação super legal, dublada por um monte de atores conhecidos, né? Não tem muito como fugir dos atores conhecidos. Eu acho que isso é o padrão de animação de grande orçamento hoje em dia, né? Tem pontos bons e ruins nisso, mas uma coisa que eu acho que a gente sabe sobre o filme do Super Mario é que o desafio dele é completamente diferente do The Last of Us, na minha opinião. Não só pelo formato de filme ou de série, mas porque o The Last of Us ele é um jogo que ele já tem uma história muito mais montadinha do que o universo de Super Mario. Porque quando você vai adaptar Super Mario, o que exatamente, né? Total. Uma coisa inspirada no universo, que nem foi o Detetive Pikachu, ou então, que era um game mais narrativo, então já era uma coisa um pouco mais simples nessa parte de ter uma base sobre a qual construir, porque a história dos jogos ela é muito simples, né? Então tem que crescer muito, tem que construir muito em cima, e aí fica a dúvida. Se você construir de um jeito torto, pode ser o filme mais lindo do mundo, mas a história talvez não seja tão legal. Mas eu tô com uma esperancinha aí sobre esse filme. Eu também. Do Super Mario. E vocês queriam que o Last of Us fosse série mesmo ou filme, de repente? Então, eu acho que a gente Uma trilogia de filmes. Isso, a gente está enxergando, talvez seja esse um dos motivos pelos quais esse produto vai funcionar num formato audiovisual que não o game, porque as séries hoje são o novo cinema. Investe-se o suficiente em séries para elas ficarem com a qualidade do que a gente via no cinema, com mais tempo, né, de produção, com mais tempo para contar uma história. Talvez o grande problema desses filmes todos que a gente criticou é porque eles eram obrigados a transformar toda uma mitologia num filme de 1h30, ali como Street Fighter, Mortal Kombat, né? E pega coisas... Muito personagem. Muito personagem. Como é que você vai apresentar? O Street Fighter é isso, ele passa mais a metade dele só apresentando gente. Mortal Kombat também, né? Ou então você pega uma base de uma ideia, tipo Double Dragon. Teve filme disso, são 2 irmãos que tem que salvar a namorada de um deles, de uma gangue. Faz um filme aí, né? The Sims vai virar filme. Então, Sério? Sério. Eu não tava sabendo, Minecraft também. Tem alguns absurdos, né? Tipo, mas, por exemplo, o Tetris vai virar um grande filme, mas é sobre o quê? Uma série, na verdade. Sobre a criação do game. Que aí é bem legal. Fria, aí né? é mais bem documental. interessante. É mais documental, é mais uma história que não tem a ver com o game em si. Vai ter um game agora do Gran Turismo, né? Que filme, né? Um jogador de Gran Turismo que se torna um piloto de verdade. Então, assim, não há limites para a imaginação dos criadores de Hollywood, mas o formato série eu acho que se torna bem adequado quando a gente pensa em adaptações de games grandes como esses, games de história, games de filminho. Agora, sabe o que eu queria? Não sei se caberia no mercado brasileiro aí. Primeiro episódio de The Last of Us e o último. Joga no cineminha algumas sessões ali. Queria ver no telão, pô. Isso ia ser legal. Às vezes a gente tem isso pra imprensa, assim, alguns eventos que eles exibem. Rolou com a Casa do Dragão, não Rolou, teve evento pra estreia, assim, pra imprensa e também pra alguns fãs. Eles liberaram pra bastante gente, foi muita gente. Nossa, mas eu torço muito pra que isso comece a se popularizar e vire mais um programa de família, vai com a namorada, os amigos. É muito legal ver esses momentinhos no cinema. Enfim, fica aí meu desejo pro futuro próximo. Calma, estamos chegando lá. A gente já tem uma série de TV baseada em game que é boa. Olha só que avanço a gente conseguiu. E, pô, foi ótimo discutir essa revolução, este ponto de virada dos videogames na cultura pop. Que bom, e eu tô muito feliz de ter trazido vocês aqui para essa primeira edição do Game On Pop. A Mikan e o Vitor Aliaga estão aqui comigo. Obrigado, gente. Por favor, mandem aí seus abraços e saudações para aquela câmera ali.
Pablo, obrigada pelo convite. Nossa, Terra também. Eu tô muito feliz de estar aqui. E pra quem não me conhece, pessoal, se vocês quiserem me acompanhar, eu tenho um canal no YouTube chamado Mikan, com 3 N's no final. E nas redes sociais eu sou ou só Mikan mesmo, ou _ Mikan. Então, Twitter e YouTube é tudo Mikan. E aí, Instagram e TikTok _ Mikan, porque eu não tenho outro usuário. E por que 3 N's, Mikan? Porque... Boa, sempre quis saber, hein? É porque eu fui registrar com um só, eu normalmente usava a nick de Mikan só com N, e em muitos lugares não tinha. E eu achava que era melhor 3 do que 2, aí ficou com 3. Tá vendo? Eu sou o LH Victor com 2 R's, por exemplo, porque o LH Victor com 1 R já existe. Olha aí. Olha o teu nome ali. Ó, Tá meu ali, nome é Victor Aliaga, hein? Ó, IGN Brasil. Pablo, prazerzão, cara. Muito obrigado. Valeu, Terra. Me chame sempre que quiser, que eu venho sem pestanejar. Não vou nem pensar 2 vezes, eu tô aqui. E é isso, galera. Pode me seguir aí no meu arrobinha, Aliaga Victor. Eu tô no IGN Brasil, fazendo matérias, texto, vídeo, TikTok, muita coisa que a gente faz, que né? você não faz, né? Muita coisa por lá. Também tô no meus usuários, meus perfis pessoais, Aliaga Victor também, produzindo conteúdinhos. Esse ano eu espero fazer muita coisinha legal, até trazendo bastidores do que eu faço no IGN, alguns cortes dessas entrevistas. E a entrevista de Last of Us vai sair, hein? Lá no IGN Brasil essa semana, Boa. aproveitando a estreia. Confiram que tá muito legal. Eu tive a oportunidade de chamar o Pedro Pascal de Pedrito e ver um sorrisão Ai, que dele. delícia. Eu acho que ele nunca vai esquecer disso. E ele tocou no meu ombro depois na saída. Eu falei, Pedro, foi um prazerzão, cara. Tamo junto. Ele, o prazer foi todo meu. E tocou no meu ombrinho, velho. Eu não lavei até hoje. Imagina. Gente, muito obrigado. E é isso, pessoal. Game On Pop, falando de The Last of Us, estreando neste domingo, 15 de janeiro, no canal HBO. O primeiro episódio de uma série de 9 capítulos baseada no game de PlayStation. E este foi o primeiro episódio do Game On Pop. Obrigado e eu vejo vocês muito em breve aqui no Terra Game On. Valeu!